Mateus 24, no verso 1, diz assim a palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Até aqui. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Senhor, nós te pedimos a tua graça, Senhor. Te pedimos a tua unção. Ô Pai, fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer para a tua igreja, Pai. Senhor, sabemos que é um texto difícil que nós vamos tratar, Senhor, e nós precisamos totalmente do Teu Espírito, Senhor, da Tua bondade, Senhor. Confessamos a nossa incapacidade, Pai, de ensinar a Tua palavra e também de ouvirmos a Tua palavra, Senhor, se não for pelo Teu Espírito, Senhor. Deus querido, contamos e esperamos contigo, Senhor, com a Tua bondade, Senhor. Fala com os Teus filhos, Senhor, instrui a Tua igreja, Senhor, nesses últimos dias. Sabemos que essa palavra se refere sim a esses dias que estamos vivendo, Pai. Deus querido, abra nosso entendimento, nosso coração, que nosso espírito possa receber, Senhor, algo do alto hoje, Senhor, o maná do alto, Senhor. Deus amado, fala conosco, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Unge essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Lemos os 3 primeiros versos aqui de Mateus 24. Por quê, irmãos? Porque embora nós vamos tratar ali no capítulo 25, né? Mas é importante fazer umas observações antes da gente ler ali a parábola das 10 virgens e tentar entender no Espírito, né? Buscar em Deus o entendimento ali desse texto tão importante, profético da palavra, né? Primeiro é importante entendermos que o capítulo 24 e 25 fazem parte do mesmo discurso. Isso é muito importante, né? E segunda coisa importante é entendermos que no verso 3 aqui, os discípulos fazem 3 perguntas ao Senhor. E os 2 capítulos, então 24 e 25, são as respostas dessas 3 perguntas. É muito importante entender isso, irmãos. Primeira pergunta, eu estou no verso 3 aí, tá? Quando serão essas coisas? Essa é a primeira pergunta. Depois tem um E aí, né? É uma conjunção aí ligando as coisas, né? Então, quando serão essas coisas? Aí, que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E terceira pergunta, e do fim do mundo? Tá bom? Quero deixar claro também aqui que essa expressão fim do mundo não existe no original grego. Isso é uma tradução para o português. Ali é fim do aion. Aion é era em grego, era. Então, quando é o fim desta era, não do mundo, que aqui dá uma ideia de que vai acabar tudo, que o mundo se encerra, que tudo. Não, que Deus vai acabar com o mundo, não é isso o sentido aqui. Eles estão perguntando quando vai acabar esse período, essa era. Tá certo? E as perguntas são respondidas da seguinte maneira. Isso vai ficar, não precisa os irmãos anotar, né? Vai ficar registrado no vídeo. Depois, se os irmãos tiverem interesse de ver o vídeo lá e puxar de novo, né? Para fazer um outro estudo em casa, até mesmo dos 2 capítulos, 24 e 25. Né? Num outro momento, num momento mais oportuno, nós vamos estudar realmente esses textos, né? Mas hoje nós vamos ficar só na parábola das 10 virgens, mesmo porque a ideia é que seja uma palavra mais curta. A primeira pergunta, quando serão essas coisas, é respondido do verso 4 até o final do verso 31. Tá certo? Essa é a primeira pergunta. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? É respondido do verso 32, Mateus 24, 32, até Mateus 25, 30. E do fim do mundo, e do fim da era. Mateus 25, do verso 31 até o verso 46. São as 3 respostas de Jesus. Se você já dividir por aí, muita coisa já fica, já clareia a mente, já ajuda no entendimento, já fica muito claro. Olha só por curiosidade, né?
Mateus 24, 31, ele fala assim, né? E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais juntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí ele fala assim, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Tá vendo? Então, que sinal haverá da sua vinda? A parábola da figueira. Tá vendo? Essa é a resposta, começa aí a resposta, é responder que sinal haverá da tua vinda. Então ele vai dar um sinal, que sinal? A parábola da figueira. Porque ele pergunta um sinal, né? Que sinal? Então o grande sinal é a parábola da figueira, né? Que no meu humilde entendimento e de muitos irmãos que eu respeito muito, né, estudiosos da Bíblia, a qual eu aprendi isso de alguns irmãos, tem o entendimento que a figueira se refere a Israel, né? Nós sabemos que tem vários textos que mostram isso, a figueira, apontando a figueira como um sinal de Israel, né? E eu comparo também essa parábola com Ezequiel capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos, não é isso? Ali onde fala, né, onde Ezequiel, né, 37, ele tá profetizando ali, né, sobre os ossos secos. Ele fala assim, ele manda então que os ossos secos se levantem, né, e depois os ossos secos se levantam e formam aquele exército de ossos secos, daí aqueles ossos começam a ganhar carne, né? E depois, por último, ele tem que profetizar de novo. Daí ele fala, então sopra o Espírito. Aí ele vai e sopra o Espírito, aí aquele que estava morto, primeiro eram ossos, depois eram corpos, né? Com músculos, tudo, mas ainda não tinham vida, né? De repente, o profeta sopra ali, por ordem do Senhor, e vem um Espírito de vida, né? Profetizando ali, um Espírito de vida para aquele exército, né, como última etapa. Eu creio que essa profecia já se cumpriu até o momento em que os músculos, os tendões são formados ali, né? Você vê a nação de Israel, irmãos, a Segunda Guerra Mundial, né? Já falei isso para os irmãos. A Segunda Guerra Mundial, são 6 milhões de judeus mortos. Eles não tinham nação. Irmãos, o que nós vimos, nós não, né? Os nossos avós, né? Viram na geração deles, foi algo... Realmente não tem como dizer que não é algo de Deus o que aconteceu, né? Você imagina, você pegar lá um povo que foi quase dizimado lá na Segunda Guerra Mundial, você pegar esse povo, abrir um espaço no lugar mais briguento da terra, abrir um espaço lá e falar assim, ó, olha, vocês vão para cá, vocês vão para lá, dá uma afastada aqui, eu vou colocar o povo que vocês odeiam aqui no meio. Aí no dia seguinte que Israel foi instituída como nação, no dia seguinte houve guerra. O Egito atacou, guerra por 3 frentes. Olha só. E o povo judeu ainda sobreviveu àquilo. Você imagina, que situação, irmão. Se isso não é obra de Deus, eu não sei o que é. Mas Deus pegou um monte de ossos secos lá da Segunda Guerra Mundial e colocou naquele lugar. Olha só que impressionante, irmão. E hoje você vê o exército de Israel como um dos exércitos mais poderosos do mundo. Tecnologia, poder bélico, inteligência, um poderio militar, né? Quer dizer, ganhou músculos, tendões. Mas aqui você vê ali é um exército, mas não tem vida, porque eles não creram ainda. Na sua grande maioria, o povo judeu ainda não creu no Senhor. Mas quando Jesus voltar, e nós vemos isso em Zacarias capítulo 11, capítulo 12, quando Jesus voltar, e quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, já com a igreja ao seu lado, né, com a igreja ao seu lado, com miríades e miríades de seus santos, como diz Judas, citando Enoque, né? Quando descer no Monte das Oliveiras, ali eles vão olhar para ele e vão falar assim, que marcas são essas nas tuas mãos? Que marcas são essas? Aí ele vai falar assim, são as feridas que eu recebi na casa dos meus amigos. Aí eles vão chorar como quem pranteia, eles vão prantear como quem pranteia um filho unigênito. E naquele momento eles vão crer. E vem o Espírito e sopra, eles recebem vida. Amém? Glória a Deus. Olha a bondade de Deus, irmãos. Olha o plano de Deus. Está aqui nesses 2 capítulos? Sim, isso aqui está aqui. Aqui está o trato de Deus com Israel, está o trato de Deus com a igreja, está o trato de Deus com as nações. Cada uma dessas perguntas, basicamente, Deus está tratando com um desses povos, entre aspas, né, vamos dizer assim. Deus tem uma restauração para Israel, tem uma restauração para a igreja e tem uma palavra profética para as nações também. Para as nações.
A parábola das 10 virgens, que se refere à segunda pergunta, que ainda está dentro do que sinal haverá da tua vinda, né? Então, Jesus está dando um sinal ainda da sua vinda. Então, ele está colocando tudo. Ele está dando um sinal para Israel, um sinal para a igreja da sua vinda, né? Ele está mostrando o sinal e o que vai acontecer depois desse sinal, né? O que vai acontecer, né? Ali já no capítulo 25. Então, vamos ler a parábola das 10 virgens, então. Entendendo, então, esse contexto que nós acabamos de falar. Então, 25, tá? Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo... Tem tradução que está como noivo aí? Tardando o noivo? Esposo? Todo mundo esposo? Esposa. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Né? Tem tradução que fala noivo, tá? Eu acho que a noivo seria mais apropriado. King James é noivo, seria mais apropriado, porque ainda, na verdade, é que elas vão entrar para as bodas, tá? Se vai entrar para as bodas, é noivo, não é esposo ainda. Mas amém. Saí-lhe ao encontro. O 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Tá vendo? Então ele entrou para as bodas, ou seja, para o casamento, para a festa de casamento, né? E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse-lhes: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Irmãos, existem algumas interpretações desse texto e eu respeito muitas interpretações, muitas. Eu quero só trazer a minha também, que é a visão de muitos irmãos, tá? Muitos irmãos que eu respeito, que eu recebi, sabe? Eu não vou inventar nada, eu não vou criar nada, irmão, só vou... Aquilo que eu recebi um dia dos irmãos, irmãos que eu respeito, eu quero compartilhar com os amados também, tá? Algo que me edificou, tem me edificado ainda, né? Tem me dado compreensão de outros textos da palavra, à luz dessa, e outros textos dão entendimento dessa palavra também, tá certo? Mas eu creio que essa parábola, na verdade, ela é até bem simples de interpretação, né? Por exemplo, 10 é um número de totalidade, né? Então aqui ele está falando claramente, ele está tratando com a igreja. Nós sabemos lá em Efésios, por exemplo, em outros textos, que a igreja é a noiva do Cordeiro, né? Em Apocalipse, nós vemos claramente essa expressão da noiva, né? A mulher, a noiva, que vai ser a esposa do Cordeiro, né? Ela está sendo preparada, adornada para o seu noivo, para o seu futuro marido. E nós sabemos também, lendo o Apocalipse e outros textos, que a noiva, ela recebe um vestido, né? Em Apocalipse fala que foi dada vestir-se, né? E ela já a si mesma se ataviou. Esse texto é maravilhoso, irmão. Não vou puxar as referências, mas é maravilhoso. Você lê lá, você vê que fala assim, foi dado vestir-se. Ou seja, não veio dela. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Foi dado vestir-se. E depois fala assim, ela a si mesmo já se ataviou. A si mesmo. Compreende essa expressão? A si mesmo. Nós vemos aqui também essa expressão. No verso 3. Irmãos, essa expressão eu já falei várias vezes aqui para os irmãos, eu vou repetir mais uma vez. Essa expressão si mesmo ou consigo
É muito importante no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. Aqui é muito importante, irmão. Tem uma profundidade isso aqui que... Quando ele fala assim, ó, o 3, vamos ler o 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Depois ele vai falar o que é esse consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ou seja, o problema das loucas não era a falta de azeite na lâmpada, era a falta de azeite extra, azeite consigo, azeite na botija ou na vasilha. Tá? Como é que funcionava? A pessoa saía à noite e essas lâmpadas não eram lâmpadas igual essas aqui, né? Eram umas lamparinas assim, umas lâmpadas de óleo, né? Assim que funcionava. Aí a pessoa enchia aquela lamparina de óleo, aquela compartimento de óleo, e queimava aquele óleo. Então aquela chama iluminava. Então a pessoa andava à noite com aquilo. Só que, para não correr o risco da pessoa estar lá no meio da escuridão e acabar o óleo, o que acontecia? Ela levava um pote com mais óleo para ir recarregando ali se for necessário, né? Se ela for demorar mais tempo ali, né? Então o azeite que faltou para 5 loucas, chamadas loucas aqui ou imprudentes, foi o óleo extra, o óleo consigo. E olha só, e tardando o noivo, no verso 5 fala assim, né? E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Nós sabemos em vários textos do Novo Testamento, vários, que mostram o adormecer como morrer. O próprio Jesus falou isso. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala assim, Lázaro dorme. Aí eles perguntaram, mas se ele dorme, ele está bem. Não, ele está morto. Daí Jesus corrige ele e fala, não, ele está morto, vamos lá ressuscitar ele. Né? Mas primeiro ele falou, ele dorme. Tá vendo? Então, é muito claro, irmãos, muito claro. Virgens, noivas, igreja. Tá bem claro isso. E quando falam que elas são virgens, a virgindade ela tem um sentido, no sentido espiritual, ela tem um sentido de pureza, ou seja, ausência de pecado. Quando nós cremos no Senhor Jesus, recebemos o perdão eterno, somos justificados por fé, mediante a fé por graça de Deus, pela graça de Deus. Então nós fomos tornados justos diante de Deus, aos olhos de Deus. O que quer dizer essa expressão? Quer dizer que não simplesmente que foi perdoado, mas que não tem pecado. Deus olha e fala, não tem pecado. Por quê? Porque ele está vendo o que você fez ou deixou de fazer? Não, ele está olhando e está vendo o sangue do filho dele. Quando ele olha e vê o sangue do filho dele, ele fala, é justo. Não porque tem algo de bom em nós, irmãos, mas pelo que Cristo fez. Compreende? A gente entra dentro dessa promessa, dessa realidade, pelo que Cristo fez. Então o assunto aqui, irmãos, isso que é importante entender. É um dos pontos muito importantes. O assunto aqui não é pecado. Não é pecado. Aí muita gente pergunta, bom, mas se não é pecado, então ele está falando do que aqui? Porque isso aqui é uma advertência. Né? 5 são chamadas de loucas, então existe um risco aqui. Mas o assunto aqui não é pecado. As 10 eram virgens. Ou se não, se fosse sobre pecado, daí o texto talvez tivesse escrito assim, 5 eram virgens e 5 eram infiéis. 5 eram profanas, não sei, talvez uma outra palavra assim. Concorda comigo? Estaria falando da dignidade delas. Mas o assunto aqui não é a dignidade delas. O assunto é que elas foram imprudentes. É imprudência o assunto aqui. E no que elas falharam, então? Não levaram azeite consigo. Esse é o assunto. E o que é azeite na palavra de Deus, irmãos? Muito claro. Muito claro em vários textos. Dezenas, talvez centenas de textos. Né? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Né? E o azeite na lâmpada? A lâmpada é o espírito do homem. Né? Aquele que crê em mim será salvo. E aquele que não crê já está condenado com o mundo. Já está condenado. Ou seja, ele tem o seu espírito morto, apagado. Ou seja, em outras palavras, a lâmpada apagada.
A lâmpada do nosso ser é o nosso espírito. E quando nós cremos no Senhor, ela é acesa. Ela se torna a luz. Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois ele fala para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. E a luz que ele está usando aqui é essa lâmpada aqui. Vocês são a luz do mundo. Mas por que vocês têm luz própria? Não, é a luz de Deus. É o óleo de Deus que está queimando aqui, o Espírito Santo. É a luz dele que está queimando aqui. Que está iluminando todo homem. Amém? Mas era necessário guardar azeite extra. Era necessário. E esse azeite consigo, essa palavra consigo também se refere ao eu, o ego. Consigo, ou seja, no seu eu, no seu ego, na sua alma. A sua alma. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Está vendo a expressão? Si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, aqui que aquelas 5 virgens imprudentes não fizeram? Elas não negaram a si mesmo, não tomaram a cruz, não seguiram a Jesus. Por isso que Jesus fala no final assim, em verdade vos digo que não vos conheço. Essa palavra conheço não é que ele não sabe quem é. Não é, por exemplo, o Robert fala, você conhece fulano? Não sei nem quem é. Não, não é isso. Esse não vos conheço nunca fomos amigos, nunca tivemos intimidade, nós nunca caminhamos juntos, nós não éramos parceiros de caminhada, nós não caminhamos um caminho junto, você caminhou o seu caminho e eu caminhei o meu caminho. É isso que quer dizer. E qual é o castigo para essas 5 imprudentes? Elas ficaram de fora, não entraram para as bodas, não entraram para a festa de casamento. Em outras palavras, não vão reinar ao lado do rei. Não vão ser rainha do rei. Compreende? No reino. Olha como é que começa a parábola. Então o reino dos céus é semelhante. Então nós estamos falando de reino aqui. O assunto aqui é reinar com Cristo. Parece confuso, né, o que eu estou falando. Você, poxa, mas como que essas pessoas não vão reinar, mas o problema delas não é pecado? Compreende como é difícil entender isso? Não é difícil. Mas é o que o texto está mostrando, irmãos. O assunto aqui não é pecado. E o Senhor deixa muito claro que o problema, o que condena o homem à perdição eterna, é pecado. Não é verdade? Essas noivas aqui, elas foram justificadas. E olha só que interessante, irmão. Na continuidade aqui da parábola, ó, vamos ver aqui, ó, a partir do verso 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, morreram, né? Onde a gente parou aquela hora. 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Saí-lhe ao encontro. Irmãos, muito claro. Ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. E olha que interessante. Não tem ressurreição dos mortos privilegiada aqui. Não tem só aquelas que vão reinar com Cristo. Todas adormeceram ao mesmo tempo. E todas acordaram ao mesmo tempo. Quando? À meia-noite. Eu já mostrei outro dia para os irmãos aqui também. Essa expressão meia-noite, ela é um contraste daquela outra expressão que você tem no Antigo Testamento, que fala que o Filho de Deus, tem no Novo também, que o Senhor ele viria em pleno dia. Ele viria na... Como é que fala a expressão? Me fugiu agora a expressão que é usada na Bíblia. Na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, ou seja, ao meio-dia, no tempo exato, nem mais nem menos. Ele veio no tempo exato, onde tudo seria cumprido de acordo com a vontade de Deus. Né? Ali tinha que estar sob o Império Romano, tinha que estar toda aquela configuração ali que nós já conhecemos ali da Bíblia. Né? E então ele veio ali, na metade. Mas aqui não, aqui na volta do Senhor, é na plenitude das trevas. A meia-noite é o horário mais escuro. Compreende a ideia? Na plenitude das trevas. Ou seja, no auge, concordando com Mateus 24, do verso 29 ao 31.
né, onde mostra ali a vinda do Filho do Homem, que fala assim, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, tá vendo? A lua não dará sua luz. Trevas total, irmão. A lua não dará sua luz. Então, verá o sinal no Filho do Homem. As estrelas do céu serão abaladas, então verá o sinal do Filho do Homem, com poder e grande glória. E ajuntará os seus eleitos de uma a outra extremidade dos céus. Tá vendo? O arrebatamento da igreja, né? Juntará os seus eleitos de uma a outra extremidade dos céus. Lá em Lucas fala da terra até os céus, né? Arrebatamento da igreja. Então é depois da tribulação daqueles dias. Ou seja, quando no final das trevas ali, depois da meia-noite, o que começa a acontecer? Aos poucos as trevas começam a diminuir e logo começa a clarear o dia. Depois, 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã já começa a clarear. Quer dizer, as trevas vão diminuindo, né, até virar dia. Né? É assim que é a ideia da virada do dia. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, para que nossa lâmpada não se apagam. Ou seja, irmãos, fala na parábola que as lâmpadas se apagaram? Depois da ressurreição dos mortos aqui, elas tinham óleo na lâmpada? Tinham. Se estava aceso, ela tinha medo de se apagar, mas estava aceso, não estava? Então o problema não era óleo na lâmpada, o problema era o óleo extra. Está vendo onde está o problema? Mas as prudentes responderam dizendo, não seja que no caso que falte para nós e para vós, e diante os que vendem e comprai para vós. Agora eu te faço uma pergunta, a salvação não é de graça? Não é pela graça? Onde tem que comprar aqui? O que tem que comprar, irmão? Se o assunto aqui é salvação, se a pessoa está indo para o inferno, onde ela vai comprar? O que ela vai comprar? Isaías fala, né? Vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, não é assim? Você compra, mas é sem dinheiro, sem preço, então é de graça, né? É pela graça do Senhor. Mas tem algo sim que é necessário comprar e não é a nossa salvação, ou seja, o fato de não sermos condenados, não sermos lançados no lago de fogo, enxofre para o resto da eternidade, não é esse o assunto. Quando Jesus fala assim, o reino de Deus, ele é tomado à força pelos homens. Empregue esforço para tomar o reino. Empreguem força, trabalho. Ou seja, para reinar com Jesus, tem que pagar tudo. Para ser salvo, para receber o perdão eterno, irmãos, você não precisa pagar nada. É pela graça. Para reinar ao lado de Jesus, para ser honrado pelo Pai, para ser reconhecido, para receber, outras palavras, para receber o galardão, a recompensa, envolve sim esforço, envolve sim um trabalho. E nesse caso aqui a figura é o trabalho de ajuntar óleo extra. Tá vendo? E o óleo extra também fala do Espírito Santo, mas o Espírito Santo na alma. E o que é alma? Psique no grego. E o que é alma? Mente, emoção, vontade, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu sou. Isso é alma. O homem é dividido, composto por espírito, alma e corpo. Não é assim? Nós já vimos em outros textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, né? Fala assim, né? Que o Senhor vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Né? Hebreus, capítulo 4, verso 12 também fala, né? Que a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes, capaz de separar espírito e alma. Então, espírito é uma coisa, alma é outra. Então, para eu receber o óleo na alma, aí envolve esforço, aí envolve vida com Deus. Para receber o óleo na lâmpada, Ele faz em nós. Para receber o óleo extra, é o que eu faço com Ele, não eu para Ele, nunca eu para Ele, é o que Ele faz em mim, mas depois Ele me chama para fazer com Ele, para andar ao lado dele, tomar sobre si o meu jugo, ou seja, vem aqui do meu lado, ó.
Tomai sobre si o meu jugo. Aprendei onde? Na mente. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Psique, a mesma palavra. Tá vendo? O trabalho que o Senhor está fazendo aqui, está mostrando aqui o que vai ser cobrado no final. Daí ele fala assim, né? No verso 10, no verso 9. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que vendem e comprai para vós, né? Só uma coisa que eu esqueci de falar. No verso anterior que ele fala assim, né? Que elas falam assim, porque as nossas lâmpadas se apagam, ou seja, primeiro aspecto de quando a pessoa perde a comunhão com Deus. Perde a comunhão com Deus. Sabe qual é? Ela perde o gozo da salvação. Não que ela perde a salvação, mas ela perde o gozo da salvação. Ela fala assim, olha, vai apagar a minha lâmpada. A sensação que a pessoa tem é que ela está fora de Deus. Essa é a sensação que a pessoa tem. Né? Ainda que isso não seja verdade, irmãos. Ainda que não, porque a parábola não fala que apagou. Aqui não fala que apagou a lâmpada. Né? E não falou que elas deixaram de ser virgens. Jesus em nenhum momento condenou elas, falou assim, olha, vocês são impuras. Olha, vocês não vão entrar porque vocês contaminaram as suas vestes. Não fala disso aqui. E ele fala assim, e tendo ido elas comprá-lo, no verso 10, chegou o esposo e os que estavam preparados entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, continuam virgens, tá vendo? As virgens dizendo, Senhor, Senhor, chamando de Senhor, irmão. Quem que chama de Senhor? É servo do Senhor. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, uma coisa importante também de dizer. Tem muita gente esperando o arrebatamento como o grande evento. Eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, não tenho nem um pinguinho de dúvida no meu coração a respeito disso que eu vou falar para vocês. O arrebatamento não é o grande evento. Não é o grande evento. Se você comparar o arrebatamento com a ressurreição dos mortos, o grande evento é a ressurreição dos mortos. Por que eu falo isso? Você viu que as 10 dormiram? E 10 é número de totalidade. O que quer dizer isso? Que todas as pessoas vão estar mortas quando Jesus voltar? Não, nem todas. O apóstolo Paulo fala assim, né? E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, com os que foram ressuscitados com eles, nas nuvens, onde aguardaremos o Senhor. Nas nuvens. Tá vendo? Agora eu te falo, você foi arrebatado lá, tá lá, nas nuvens. Aí você vai falar assim, agora eu vou comprar que tá faltando óleo. Vai comprar onde? Não tem mais tempo. Acabou o tempo, irmão. Acabou. Não tem mais tempo. Lá que você vai se dar conta de que eu tenho que comprar óleo. Depois do arrebatamento da igreja. Porque nem você e nem eu, a gente não sabe o dia que a gente vai morrer. E aqui o que ele está falando é de morte, irmão. De morte. E você sabe por que eu creio que a grande maioria, assim, 99, sei lá quantos por cento vão estar mortos? Sabe por quê? Porque a grande tribulação vai ser terrível. Muitos santos vão morrer. Se você ler lá o capítulo 12 de Apocalipse, que a mulher ela tem o filho varão, depois fala que o dragão lançou como é que fala ali? Um rio, né? Um rio para perseguir a mulher, lançou água para perseguir a mulher, e daí ela é levada de asa de águias para o deserto, e depois estranhamente o Espírito Santo fala assim, estranhamente não, né? Tem uma explicação, mas parece estranho o Espírito Santo falar assim, e o remanescente da mulher. Ou seja, na perseguição, dá a impressão que a mulher toda foi salva ali, né? Foi não. E salvo que eu estou falando não é de condenação do inferno, não. É salvo da perseguição mesmo. Ou seja, livrado da perseguição. Aí fala assim, o remanescente da mulher. Tá vendo? A expressão muda. Em vez de falar a mulher, agora é o remanescente da mulher. Ou seja, só um restinho.
E por que vai ter gente viva aqui? Porque o Senhor tem testemunho em todos os tempos. Todos os tempos o Senhor tem uma chama acesa. Chama também fala de testemunho, não é assim? Testemunho. Né? Então o Senhor vai ter os seus ali guardados como testemunho, mas a grande maioria vai estar morto. Então fique tranquilo, você não vai estar voando no avião e vai desaparecer e suas roupas vão ficar, não. Não vai ser assim que vai acontecer. Provavelmente os que estiverem vivos vão estar escondidos, porque a perseguição vai ser terrível. Vai ser terrível. Então existe uma exortação que vigiar, porque não sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Só que esse há de vir aqui, irmãos, se você morreu, se você morrer hoje, se eu morrer hoje, se eu pegar coronavírus amanhã e morrer daqui uma semana, irmãos, esse há de vir para mim é daqui uma semana. Concorda comigo? Porque depois não tem mais tempo para nada. Se eu for morrer daqui uma semana e eu não sei se vou, ou posso morrer amanhã, eu tenho que estar preocupado com azeite daqui até lá. Compreende? E isso envolve esforço, irmãos. E muitos não se enganem. Outros textos, inclusive em Mateus 24 e 25, fala disso. Principalmente ali no final, ali, que fala que muitos vão ser envergonhados na vinda do Senhor. Muitos vão ficar cabisbaixo na vinda do Senhor. Alguns vão estar com as mãos erguidas, dando glória a Deus, esperando o Filho de Deus em pé. Outros vão estar em cabisbaixo, chorando de tristeza, porque sabem que não ajuntaram com Ele. E Ele falou, aquele que não ajunta comigo está espalhando. Vão ser envergonhados na vinda do Senhor. Eu estou afirmando que essas pessoas vão para o inferno? Não estou afirmando isso, irmão. Né? Uma outra oportunidade eu quero trazer esses estudos para os irmãos, de outras coisas, sobre a questão da disciplina. Tem outros assuntos aqui que o Senhor trata muito claro aqui. Tem outros assuntos. Tá? Mas não vai ser nada bonito, não. Naquele dia. Muitos vão ser envergonhados na vinda do Senhor. Muitos. Amém.